Estratégico 2025. A gente está chegando no final do ano. E final do ano, como que chega todas as expectativas? Final do ano, a gente faz um manejo, a gente faz um apanhado, um balanço daquilo que deu certo, daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou, dos pontos positivos. É o momento da colheita. Está sendo para você o momento da colheita? Está acontecendo para você o momento de você usufruir o que você plantou durante o ano em todo? Essa é sua realidade ou não? Quem tá aqui no Zoom responde para mim. Está sendo sua realidade nesse final de ano, o momento da colheita do que você plantou? Sim ou não? Quando a gente fala em planejamento 2025, quando a gente fala em plano pessoal, o primeiro pilar é importante observar. Se você foi aquela pessoa determinada, que você colocou toda a tua força, toda a tua energia para realizar, que você já tentou de muitas possibilidades e mesmo assim não deu certo, e você vai olhando para todas as janelas, para onde que eu falhei? E é exatamente esse é o momento. Sim, Simone, está colhendo o que você plantou? Está além das suas expectativas, além, você alcançou além dos resultados, muito, que bacana. E aqui eu falo, gente, não somente sobre dinheiro. Quando nós falamos em colheita, nós falamos em qualidade no relacionamento, nós falamos em saúde, graças às constelações que fez comigo. Ai, que maravilhoso, né? Gratidão imensa por compartilhar. Quando a gente fala em colheita, a gente precisa olhar para vários âmbitos da vida, para vários pilares da vida. Qualidade no relacionamento, qualidade de vida, qualidade de saúde, a relação com os filhos, a tua sexualidade. Então, quando nós falamos em colheita, gente, o buraco é bem mais profundo. O dinheiro é somente o último dos pilares. O dinheiro sempre vai ser o último dos pilares. Por quê? Quando a nossa vida é sistêmica, confere? O que significa isso? Ela não depende somente de nós, ela depende de uma série de fatores para que aconteça. Os fatores internos e os fatores externos. E se quando eu vejo na minha roda da vida que eu dependo da aprovação dos outros para tomar decisões, que eu fico, que eu me sinto pequena quando não sou validada, que chega na hora de tomar as decisões, eu recuo. E decisão, gente, muitas vezes é uma decisão simples de você fazer algo por você, de você caminhar, de você saber que tem um curso, uma especialização, que você tem um investimento para fazer, que é bom para você, e você vai postergando. Então, quando nós falamos em qualidade de vida no trabalho e sistema, a gente precisa olhar todos os pilares. Lá no pilar, na pirâmide de Maslow, vocês já viram falar na pirâmide de Maslow? Há muito tempo mesmo, há mais de 1000 anos, já vem sendo estudado, há mais de 1000 anos já vem sendo falado, quais são os requisitos básicos que nós precisamos ter para poder chegar na realização pessoal. Para poder chegar na abundância de verdade, que é quando você está em paz, quando você tem uma vida leve, alguns pilares são fundamentais para que chegue na realização pessoal. E o primeiro deles é a segurança. É a tua base, é a segurança. Se você está bem no teu ambiente familiar, se você está bem, está conseguindo comprar as coisas básicas para a tua vida, para a tua família, o que está na base
que é o que a gente faz até os 30 anos, mais ou menos, que é trabalhar, 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 trabalhar para ter. Então a gente constrói. Até os 30 anos, 40, mais ou menos, é um período de construção. Até esse período, gente, o que acontece? Muitas vezes não se olha tanto para a missão, alguns valores a gente acaba deixando de lado, muitos limites a gente acaba não dando, porque a necessidade fala mais alto, a dependência da aprovação fala mais alto, a necessidade de você ocupar aquele lugar e de você ter aquele sustento fala mais alto. Vocês conseguem perceber em que momento isso aconteceu na tua vida? Você consegue perceber que decisões você deixou de tomar para você, porque você precisava ocupar aquele lugar? Ou você precisava apagar o fogo de alguém, ou ajudar alguém? Ou você tinha uma profissão para poder ser vista, para poder ser amada, porque era a tua necessidade básica? E isso trabalha lá no inconsciente. Quantas pessoas escolhem uma profissão igual à profissão do pai e sem saber, porque logicamente não se foi estudado lá atrás, qual que é o propósito, o que que você nasceu para ser, não foi visto lá atrás, não deu tempo de ver, porque a necessidade de sustento veio em primeiro lugar. Para mim foi assim também. Quando eu escolhi minha profissão lá atrás, eu tinha 17 anos. O que se sabe com 17 anos? O que se sabe da vida, o que se sabe dos próprios valores. Ainda mais quem teve uma infância, eu tenho 45. Quem aí está na casa dos 40, diz eu para eu saber. Diz eu para eu saber quem está na casa dos 40. Eu. O que acontece, gente? Quem é dos anos 80, os anos 70, é muito forte na educação as crianças não poderem falar. Chegou visita, vai para o quarto. Ah, pai, eu não gostei disso. Calha a boca, engole o choro. É ou não é? Ontem mesmo, conversando com uma cliente, e ela nem é dos anos 80, que ela tem 28 anos, ela disse, Rafa, lá em casa a gente não teve uma ligação de diálogo. Na minha infância eu não tive diálogo, a gente não tinha uma conversa aberta com pai e mãe. Tanto que eu não sei porque minha mãe demorou 10 anos para ter filho, eu não faço a mínima ideia. Minha mãe demorou 10 anos para ter filho e eu nunca pude perguntar para ela o que aconteceu. Que certamente ali há uma dor. Uma mulher que engravida aos 35 anos, não hoje, lá atrás, bem provável passou por algum trauma, passou por alguma dificuldade, teve que cuidar de alguém, teve que exercer a sua vida em função de outra pessoa antes de se olhar. E por que eu estou contando isso para vocês? Quando eu não sei da minha história, quando eu não tive contato com pai e mãe, insegurança hoje é muito comum. De você não, inclusive essa foi uma queixa dela. Parece que eu não tenho permissão de estar nos lugares. Eu não tenho permissão de estar nos lugares. Eu preciso de aprovação para tomar as minhas decisões. A única coisa que eu sei fazer da minha vida é trabalhar. A minha vida social é o trabalho. Uau! Quem se reconhece? Quem vive isso aí? Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque quando nós falamos em planejamento, vou trazer aqui para vocês, quem está aqui no Zoom e quem está aqui no Instagram. Quando nós falamos em planejamento, eu, o primeiro pilar que é importante a gente olhar. Aqui está você. Aqui estão os seus comportamentos.
comportamento, medo, quem guia a sua vida. Aqui está o trabalho. Vamos incluir a missão? O que é a missão? A missão, aqui eu gosto de trazer missão, o que faz. Onde que eu coloco? Onde vocês acham que eu coloco? Vamos colocar aqui. A missão, gente, aqui eu gosto de olhar o que faz parte das suas características pessoais, o que faz parte das suas habilidades, o que é essencial para que você prospere. Existe uma ordem para que o trabalho dê certo, para que a prosperidade dê certo, para que você construa um negócio onde você prospere. E antes de olhar para cá, percebe que aqui, ó, se eu fico muito focada aqui nas minhas emoções, e aí aqui eu não me sinto no direito de falar sobre o meu trabalho, eu não me sinto com a coragem de olhar para o trabalho de uma maneira diferente, eu não me sinto na coragem de olhar para um propósito maior. Eu sei que eu tenho muito mais para ofertar. Quarta-feira eu atendi uma cliente, quarta? Não, hoje é, não, foi segunda-feira, hoje é quarta. Quarta-feira, no caso da cliente, segunda no caso da cliente, ela sabia que ela não podia sair do trabalho que ela estava, porque é o sustento dela, beleza. Mas ela tinha X horas a mais, livre por semana, que ela sabia que tinha um propósito muito maior. Ela dizia: Rafa, tem coisas que eu vejo, tem eventos que acontecem que parecem que são todos amadores, que hoje tem um boom, né, de clãs, de mulheres que se encontram, de profissionais que se encontram. É fantástico? É. É maravilhoso quando os profissionais estão acordando para o poder da ambiência, para o poder do posicionamento, que as pessoas precisam desse contato. Mas, gente, não é no amadorismo que se faz isso. Não é uma conversa não é só uma conversa de comadres. Pode ser produtivo, pode ser orientado. E aí essa cliente que ela trabalha, faz gestão de processos no trabalho dela, ela é administradora, ela olhava para todos esses eventos que estavam acontecendo e dizia: meu Deus, Rafa, parece que só eu que vejo. E eu, sabe quando você tem a sensação de que o tempo, ele foi abusado do seu tempo? Que você acreditou numa entrega e não aconteceu? Já aconteceu contigo isso? De você acreditar num evento, de você acreditar na promessa de algo que você foi e se frustrou? Já aconteceu com você isso? Comigo já. Inclusive mentorias caríssimas que já paguei e não tive respaldo. O marketing era muito bom e a entrega muito rasa. Gente, sim, respeito ao tempo do outro, não sei para você, mas para mim é fundamental. Eu vou naquilo que me faz crescer. Eu vou naquilo que me traz uma expansão. Eu vou naquilo que está alinhado com a minha missão, com o meu propósito e com a expansão do meu trabalho. Eu tenho filhos, eu tenho família. Então, quando a gente trabalha focado, não significa que eu não me divirto, muito pelo contrário, você pode unir os dois. Você pode unir o network, que é isso que eu faço nos eventos, nos presenciais que eu trago. O network, conteúdo de valor, de qualidade, que a pessoa possa sair dali realmente transformada, e um direcionamento. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo caminho? Então, gente, quando nós falamos em planejamento estratégico, a gente precisa olhar para o tempo da tua vida que você anda perdendo com aquilo que não faz sentido. Quando não se tem o resultado que deseja em qualquer área da vida, é porque não está olhando para o propósito.
Está olhando somente para o trabalho, somente para a parte de subsistência. Olha aqui, ó, inclusive você está virada para outro lugar. Você está direcionada para outro lugar. É assim que você se sente? Respira e sinta essa informação que eu acabei de colocar aqui. E perceba como você se sente com essa nova informação aqui. Como você se sente com essa nova informação? Leve ou pesado? Escrevam aí para mim. Tá deixando um caminho por conta da insegurança. Deixa eu te falar uma coisa, você não está deixando um caminho por falta da segurança. Você está deixando um caminho por falta de orientação e execução. Será que esse caminho realmente é para você? Se você está deixando um caminho, será que esse caminho realmente é para você? Esse é um pilar importante. Se é para você mesmo, que isso a gente identifica através da constelação, através dos cavalos ou online, se esse caminho que você diz, gente, prestem atenção, é aqui que muita gente falha. É exatamente aqui que muita gente morre na praia. 70% é estatístico. 70% das empresas fecham, das empresas, dos negócios, e aqui eu não estou falando, não estou colocando em pilar de profissão, porque tem médico, dentista, advogado, todo e qualquer profissional autônomo, lojista, comerciante, fecha, 70% fecha o seu negócio até 5 anos. Por quê? Por conta dessa insegurança, por conta de não fazer um planejamento estratégico. E ele exige esses vários pilares que eu vou trazer aqui para vocês. Quando você está de costas aqui, gente, quando você está de costas para a sua missão, para o seu propósito, olha aqui, você está de costas. Gente, escrevam ali 2025 para quem deseja fazer uma sessão de diagnóstico e saber quem está chegando agora, tá? Deixa eu até trocar aqui o nome para quem está chegando, para quem está chegando saber. Escreva a sessão para quem deseja fazer uma sessão de diagnóstico, para conhecer como é que funciona o planejamento estratégico. Aí você vai ganhar essa sessão, tá? Onde eu vou te mostrar todos esses pilares que eu estou falando aqui. Olha que interessante, olha que movimento incrível que acabou de acontecer. Meu Deus! Olha que lindo, gente. Isso é fenomenológico, se chama fenomenológico. Que é um movimento que acontece, acabou de acontecer. Vocês viram que ela estava virada para esse outro lugar? Vocês viram isso? Eu parei para escrever aqui, escreva a sessão para planejamento estratégico, e ela virou para olhar para o propósito. Olha, gente, vocês viram isso? Vocês prestaram essa atenção o que acabou de acontecer? E isso é incrível. O que se chama fenomenológico? Fenomenológico, Júlia, fica tranquila que eu já vou terminar de contar esse passo a passo, tá? É tudo aquilo que você não vê, que fica no invisível, que você se vira para o seu propósito sem saber. Olha só, antes de eu falar que eu me toquei, que tem várias pessoas que esse horário estão entrando e estão saindo, aqui no Instagram, assim, eu vou fazer a chamada para ação para as pessoas saberem que tem a possibilidade de fazer uma sessão de diagnóstico e conhecer para o seu momento como funciona o planejamento estratégico sistêmico. Preste atenção, eu acabei de escrever, eu acabei de fazer uma chamada para ação. Deu vontade de chorar? Chora então, coloca para fora. Coloca para fora.
Eu acabei de fazer uma chamada para ação. Gente, me deu o clique. Eu, assim, as pessoas que estão chegando precisam saber qual que é o próximo passo. E é isso que você precisa fazer. Quando você está de costas para o seu propósito, quando você não chama as pessoas para qual que é o próximo passo que ela precisa dar com você, meu Deus, como que você vai conseguir ter sucesso que está aqui do lado? Entendeu? Que acabou de acontecer? Esse fato fenomenológico que ninguém. E, gente, isso aqui não foi programado, não fui eu que fiz. Eu estava escrevendo aqui no Instagram. Esse é o primeiro pilar que a gente identifica no planejamento estratégico sistêmico. Quais são as ações que você não está fazendo conscientemente que te fazem perder dinheiro? Esse é o primeiro pilar. Bingo! Fantástico, né? E aparece o que estava apagado. Olha só, o que estava no invisível agora se torna claro. Agora se torna claro. Antes ela estava de costas, que foi quando você escreveu: estou deixando o meu caminho por insegurança. E ela estava assim, porque não estava olhando para o propósito, porque não estava olhando para o direcionamento, porque não estava fazendo chamada para ação daquilo que faz. E aí, como que você vai conseguir, mulher do céu, ter resultado? Quando nós falamos em planejamento estratégico, esse é o primeiro pilar. Identificar quais são as ações que eu não dou conta, não tenho o estalo, que eu estou deixando de fazer e não estou sendo vista. Entende? E aí, aquela minha cliente que eu estava comentando antes, de segunda, ela disse: Rafa, eu tenho um tempo a mais e eu sei que é óbvio, é muito leve para mim. Eu vejo os processos, eu vejo onde está errado, eu vejo onde precisa de um novo caminho. E quando a gente colocou na constelação, a missão dela, a consultoria veio muito clara. Porque o que é óbvio para você não é óbvio para as outras pessoas. E é aí que mora uma missão. Anotou isso? A tua missão mora onde é óbvio para você resolver, onde é leve para você fazer, onde você consegue ter o estalo de uma solução, onde para as outras pessoas não é. E aí a gente começa a olhar para o teu propósito. E o trabalho chega junto, porque o trabalho o que que é, gente? O trabalho, ele é uma sequência de ações. Ele é uma sequência de ações que você precisa fazer em relação ao seu produto, em relação à sua estrutura, em relação a vendas. Entende? Que aí precisa ser um passo a passo aqui para que você possa chegar no teu objetivo. E muitas vezes, que aí que está o pulo do gato, muita gente acha que precisa sair do trabalho atual, que precisa ser uma mudança drástica e tem medo de olhar para isso. E muitas vezes o planejamento estratégico é inclusive dentro da sua função, dentro da empresa onde você está. Dentro da empresa onde você gerencia, dentro da empresa onde você faz os seus processos, como você pode continuar crescendo? Nós fazemos parte da natureza. O que acontece quando uma árvore para de crescer? O que acontece quando uma árvore para de crescer? O que acontece quando na natureza a gente vai deixando na árvore aqueles galhos secos, aquela planta, o que acontece com ela? Escreve aí para mim. Ela perde força ou ganha força para crescer? Vocês estão entendendo? Nós somos partes da natureza e nós perdemos força tal qual as árvores. É como você ter um gramado lindo e começa a aparecer um monte de inso naquele gramado.
um monte de matinho. Vocês já viram como é que funciona? O que vai acontecer se eu só passar o cortador de grama naquele matinho? O que vai acontecer nesse gramado lindo que eu tinha? Se eu não arranco pela raiz, aquele isso toma conta, gente. E acontece a mesma coisa na nossa mentalidade. Essa insegurança que você trouxe, que você disse, estou deixando o meu caminho por falta da insegurança. E olha o que a Simone falou. Sim, eu estou colhendo muito nesse final de ano, graças às constelações que fiz contigo. Graças ao direcionamento. Percebe a diferença? Uma cliente trouxe que está no momento de colheita. E a outra estou deixando. Então você tem dois caminhos, duas decisões para fazer na tua vida. Ou de colher muito mais em 2025 e de saber qual que é o caminho, de onde você perde força para eliminar esse índice e fazer o teu planejamento. Então, gente, a gente está nos últimos dias da Black Friday, termina nessa sexta. Eu tenho uma condição exclusiva de 20% e 30% de desconto nas mentorias, tanto na sessão individual quanto de acompanhamento. Escreva a sessão, quem está aqui no Instagram e quem está aqui no Zoom, e deseja saber qual que é o próximo passo para você fazer o teu planejamento 2025 e florescer. E você dá muita risada no próximo ano. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma astróloga e ela disse que 2025 é o ano de Júpiter. E o que significa ano de Júpiter? O ano de 2025 é o ano de Júpiter. E Júpiter é a energia do trabalho, é a energia do dinheiro. E se nós não estamos alinhadas com a nossa energia do dinheiro, se nós estamos focadas somente no karma, o que é o karma? Karma são as dificuldades que nós nascemos. É o nosso DNA que veio encrustado com a escassez dos nossos pais, pai e mãe que não tiveram sucesso, ou que a gente não teve uma referência de crescimento, de abundância. Se a gente nasce com esse karma de você só focar para o trabalho sem usufruir a vida, karma de você viver a vida sem propósito, sem significado, e você ficou com aquela sensação pesada de que, poxa, tá valendo a pena mesmo? Então, se você passa a vida só no karma, sem identificar como transformar em luz, meu amor, 2025 tá fadado em você continuar com a mesma mensagem que acabou de escrever. Então, meus amores, vocês têm duas decisões. Ou você escolhe olhar para onde traz em 2025 iluminado, e às vezes é uma forma diferente de comportamento, de mudança de nicho, de identificar qual é o teu propósito para 2025, qual que é o caminho do trabalho com mais leveza, com mais abundância em 2025. A gente está nos últimos 2 dias da Black Friday. Escreva aqui embaixo sessão, tanto quem está aqui no Instagram ou no direct, quanto quem está aqui no Zoom. E a gente faz uma sessão de diagnóstico para identificar como que pode ser para você e transformar aí o teu 2025 para ser o melhor ano da sua vida e você realizar os sonhos que você deseja. Combinado? Beijo no coração de vocês, gratidão a cada uma que esteve aqui comigo hoje. Espero que tenha ficado aí a sementinha do crescimento, do florescer, que foi para isso que Deus te fez. Foi só para florescer. Beijo no coração.